10 distribuições Linux são mais usadas em relação a todas as outras. Você já sabe quais são elas? Vamos ver agora. Segue aí no vídeo. Então, e aí pessoal, eu sou o Cássio Augusto do site ninjadolinux.com.br e nesse vídeo eu vou falar sobre as distribuições Linux. Principalmente nós vamos conversar sobre as 10 distribuições Linux que estão sendo mais usadas nesse momento, em 2021, de acordo com o ranking das distros mais baixadas do DistroWatch. Nesse vídeo você vai conhecer as principais características e vantagens de cada uma dessas distribuições que nós vamos falar agora. Então segue aí no vídeo, começando pela primeira distribuição, MX Linux. MX Linux é um empreendimento que é uma cooperação entre as comunidades Antix e MEPs, que usa as melhores ferramentas e talentos de cada distro. O objetivo é combinar um elegante e eficiente desktop com configuração simples, alta estabilidade e desempenho sólido e ser uma distribuição leve. O MX é um sistema operacional muito leve e muito fácil de instalar. O sistema começou por meio de uma discussão sobre opções futuras entre os membros das comunidades MEPs em 2013. Logo em seguida, os desenvolvedores da distro Antix se juntaram com eles, trazendo a construção da ISO do sistema, bem como a tecnologia Live USB. Mas o sistema foi projetado para combinar um desktop elegante e eficiente com as configurações simples, com alta estabilidade e desempenho sólido. O MX Linux foi construído sobre a base confiável e estável do Debian, com aprimoramentos extras do sistema Antix Live, que permite experimentar o sistema sem instalar a distro, e também vem com várias aplicações atualizadas, fornecidas pelos empacotadores MX Linux, assim como versões anteriores da MX. Essa versão assume o padrão sysvinit. O sistema é um Debian Stable, atualizado pelo Backports, possui um excelente reconhecimento de hardware, ambiente XFCE atualizado, sistema Core Antix, ativação automática da maioria dos drivers Broadcom e um instalador UEFI. Algumas das características do MX que eu posso destacar agora são um bom suporte para hardware. Ele já vem com as aplicações mais populares instaladas e pode ser considerado bastante estável e tem uma instalação simples e uma ótima experiência de utilização. Então vamos agora à próxima, número 2, Manjaro. O Manjaro é uma distribuição que foi desenvolvida na Europa por uma equipe de jovens desenvolvedores. A base do Manjaro são os pacotes estáveis da distribuição Arch Linux e tornou-se completamente compatível com essa distro. Mas segundo o Philip Muller, o líder do projeto, Manjaro não é um Arch Linux. O objetivo do sistema é oferecer uma alternativa simples aos usuários que gostam das características do Arch, bem como a sua velocidade, os seus pacotes sempre atualizados, sua leveza, o seu princípio KEYS, Rolling Release, mas essa distro apresenta um visual moderno e agradável, com um instalador simples e que usa os mais populares ambientes desktop padrão, como o XFCE e KDE. Algumas das principais características do Manjaro são que o Manjaro é uma distribuição baseada no Arch Linux, que ele pega um pouco da robustez e eficiência do Arch. Com o Manjaro você instala uma única vez e sempre terá o sistema atualizado. No Manjaro você tem acesso ao repositório do usuário Arch, o Arch User Repository, ou AUR, que é um repositório não oficial criado pelos próprios usuários do Arch Linux. Então é uma distribuição que eu recomendo, em breve eu pretendo fazer outros vídeos sobre ela. E terceira distro, Linux Mint. Linux Mint é uma distribuição Linux irlandesa e possui várias versões que são baseadas no Ubuntu e totalmente compatível e partilha dos mesmos repositórios do Ubuntu. O sistema suporta diversos idiomas, incluindo o português, e utiliza o Cinnamon como seu principal ambiente desktop. O projeto foi concebido por Clement Lefebvre e está sendo desenvolvido pelo Linux Mint Team e pela comunidade. O projeto começou em 2006 com uma versão beta do Linux Mint, que foi baseado no Kubuntu. Logo após o seu lançamento, veio o Linux Mint 2.0, que passou a utilizar o Ubuntu como base. O foco do Linux Mint é ter um sistema operacional moderno, elegante, confortável, que é poderoso e fácil de usar e que possui suporte
para mídia pronta para uso, incluindo alguns softwares proprietários, e vem com uma variedade de aplicativos gratuitos e de código aberto, inclusive eu utilizo. Algumas características do Linux Mint são ser um sistema livre, como qualquer distro Linux, e possui muitos recursos. A personalização é fácil, da personalização da aparência do sistema, e tem uma central de configurações que é bem complexa e fácil de utilizar, e também a central de aplicativos que ajuda bastante os iniciantes. E quarta distro, Pop! OS. Pop! OS é uma distribuição Linux que possui sua base no Ubuntu, apresentando um ambiente de trabalho GNOME customizado. A distribuição é desenvolvida pela fabricante de computadores americana System76. O objetivo principal do Pop! OS é ser atualizado em conjunto dos computadores da System76, mas ele também pode ser baixado e instalado na maioria dos computadores, e provê um suporte total para as GPUs AMD e NVIDIA. É considerado uma distro de fácil acesso para jogos, principalmente pelo seu fácil suporte a GPUs integrado, e o Pop! OS também provê uma criptografia de disco padrão, gerenciamento de janela e espaços de trabalho simplificados, atalhos de teclado para navegação, bem como perfis de gerenciamento de energia integrados. Os lançamentos mais recentes também permitem uma fácil configuração do TensorFlow e do CUDA, para quem utiliza essas tecnologias. Algumas características do Pop! OS são o gerenciamento de firmware. As atualizações automáticas de firmware podem ser acessadas nas configurações do software no hardware System76. Privacidade. O Pop! OS ele não coleta ou armazena nenhuma informação das instalações do usuário, e também tem o recurso de empilhamento de janelas. É possível empilhar janelas de aplicativos no ambiente gráfico. É compatível com a maioria das ferramentas de software. Então a próxima distribuição, uma que eu gosto muito, que eu utilizei por bastante tempo, número 5, Ubuntu. Ubuntu é um sistema operacional aberto, construído a partir do kernel Linux e é baseado no Debian. Utiliza o GNOME como interface gráfica padrão e possui versões de suporte de longo prazo. É desenvolvido pela Canonical. O Ubuntu lança versões atualizadas a cada 6 meses, e cada lançamento recebe suporte gratuito por 9 meses, com correções de segurança, correções de bugs e novas funcionalidades, atualizações. E o primeiro lançamento foi em outubro de 2004. O Ubuntu geralmente é executado em computadores pessoais e também é bastante popular em servidores, mas geralmente em servidores ele é executado a versão Ubuntu Server, que tem recursos para serem utilizados em servidores. E até pouco tempo atrás tinha a versão específica para smartphones, que foi descontinuada. A proposta do Ubuntu é fornecer um sistema que qualquer pessoa pode utilizar sem dificuldade, independentemente do nível de conhecimento ou de limitações físicas, ou até mesmo de limitação do hardware, porque existem outras versões do Ubuntu que são mais leves, para utilizar em hardware com menos recursos. Algumas características são a usabilidade, que é um dos principais focos, e possui ferramentas para tarefas administrativas facilitadas, e uma ampla gama de aplicativos que podem ser instalados através da central de aplicativos, que é uma das ferramentas que ajuda bastante, principalmente aos iniciantes. E ele é entregue com diversos aplicativos pré-instalados, entre eles o LibreOffice e o navegador Firefox. E o Ubuntu é produzido pela Canonical com a comunidade em um modelo de governança meritocrático. A Canonical fornece atualizações gratuitas de segurança e suporte para cada versão do Ubuntu, e a partir da data de lançamento até atingir a data de fim de vida. Número 6, Debian. Debian é um sistema operacional que ele é composto inteiramente de software livre, que é mantido oficialmente pelo projeto Debian. O projeto recebe apoio de outros indivíduos e organizações do mundo todo. O grupo distribui ainda núcleos Unix-like, como o Debian GNU, o KFreeBSD e o Debian GNU Hurd. Debian é especialmente conhecido por seu sistema de gestão de pacotes chamado apt, que permite atualização relativamente fácil a partir de versões relativamente antigas. Instalação quase
sem esforço para novos pacotes e remoção limpa de pacotes antigos. O nome Debian vem de seus fundadores, Ian Murdoch e sua esposa, Debra. O projeto Debian é mantido por meio de doações à organização sem fins lucrativos e dessa forma ele é produzido. Debian foi lançado em 1993 por Ian Murdoch e busca sempre manter os pacotes mais estáveis. Dessa forma, Debian mantém o GNOME, o KDE, por exemplo, em versões mais antigas do que muitas outras distribuições Linux e, por padrão, mantém pacotes mais antigos para garantir melhor estabilidade e faz com que o sistema seja uma boa opção para servidores, mas também é uma boa opção para usuários usuários mais avançados que buscam ter um ambiente estável no seu computador, assim como seria a estabilidade em servidores. E o Debian ele foi utilizado como base para diversas distribuições que são bastante usadas, entre elas podemos destacar o Ubuntu. Então, algumas das características do Debian: o Debian possui acesso a repositórios online que contém mais de 59 mil pacotes, fazendo deste uma das maiores compilações de software. Debian contém apenas softwares livres, porém softwares não livres também podem ser baixados e instalados no Debian. Debian inclui programas populares como LibreOffice, Firefox, K3b, VLC, GIMP e diversos outros que são úteis para se utilizar no dia a dia. E vamos para o número 7, Elementary OS. Elementary OS é uma distribuição Linux baseada nos lançamentos do Ubuntu com suporte de longo prazo. E usa também o ambiente desktop Pantheon, que utiliza a linguagem de programação Vala. A interface do usuário do Elementary visa ser intuitiva para novos usuários sem utilizar muitos recursos. O projeto Elementary OS inicialmente começou como um conjunto de temas e aplicativos projetados para o Ubuntu e que mais tarde se transformou em sua própria distribuição Linux. O lançamento do Elementary foi em 2011, sendo baseado no Ubuntu e compatível com seus repositórios e pacotes, e usava a loja do Ubuntu. E então eu posso destacar aqui algumas características do Elementary. Ele torna possível você se manter mais focado e produtivo com a visão multitarefa, Picture in Picture, tem o recurso não perturbar. O Elementary OS vem com um conjunto de aplicativos cuidadosamente considerado que atende a diversas necessidades diárias. Ele foi projetado para ser uma distribuição fácil de entender e de compreender para um novo usuário, um usuário iniciante. Número 8, Endeavour OS. Endeavour OS foi lançado em 2019, é uma distribuição Linux baseada em Arch Linux, considerado o sucessor do Antergos, que foi descontinuado em 2019. Ele, como Antergos, possui um instalador gráfico capaz de instalar o XFCE, Cinnamon e outras opções. Então, quando o Antergos anunciou o fim do projeto, em 2019, qual é o sobrenome do cara? Brian Pourwood, o moderador da Antergos, apresentou a ideia de manter a comunidade em um novo fórum. A ideia recebeu o apoio da comunidade e em um dia ele, junto com outros desenvolvedores, se juntaram. O plano original é utilizar o instalador de rede Kink da Antergos, que oferecia 9 ambientes de desktop, uma instalação básica à sua escolha, mas devido a dificuldades técnicas, a equipe decidiu lançar a distribuição apenas com o instalador offline. Mas quando a equipe não conseguiu fazer o instalador do Antergos funcionar, tiveram que procurar um substituto que oferecesse a mesma conveniência de interface do usuário e acabaram usando o Calamares, que também suporta um instalador via rede. A equipe elaborou um plano para criar uma distribuição que fosse fácil de manter, mantendo dessa forma o repositório pequeno e oferecendo uma experiência próxima ao Arch Linux com a conveniência desse instalador. E esse plano incluiu o empacotador GUI popular para o Pacman e o gerenciador de pacotes para o Arch Linux no repositório. Algumas das características do Endeavour são todos os ambientes de desktop no instalador online
serão instalados sem temas e oferecerão a opção de instalação no nosso papel de parede padrão após a instalação. Aplicativo de boas-vindas desenvolvido internamente é seu assistente confiável para levá-lo na direção certa, e você não perderá uma atualização com esse notificador de atualizações do Endeavour OS. Então ele possui diversas funcionalidades que facilitam o uso no dia a dia e é uma das distribuições que eu recomendaria para pessoas que estão começando agora, que não têm conhecimento muito avançado a ponto de utilizar o Arch Linux. E número 9, Fedora. Fedora é um sistema operacional que é uma distribuição Linux, um software livre de código aberto, e os programas disponíveis em seu repositório de programas também são softwares livres. O sistema existe desde 2003, o seu desenvolvimento e suporte é oferecido pela comunidade do projeto Fedora após ter sido descontinuado o sistema operacional Red Hat Linux, e a Red Hat patrocina o desenvolvimento do sistema operacional Fedora, se envolvendo no desenvolvimento de vários outros programas disponíveis para o Fedora que são adicionados no repositório. Então existem 3 opções disponíveis: Fedora Workstation, que é focado para computadores pessoais, e o Fedora Server, que é para servidores, e o Fedora Cloud, que é para servidores com foco em computação em nuvem. Também existem outras edições chamadas de Spins, que são com ambientes gráficos diferentes, diferente do GNOME, que é o padrão, e existem opções com KDE, XFCE, LXDE, entre outros que estão disponíveis. Também existem edições para usos específicos, como uso em computação científica, astronomia, robótica, para segurança, para jogos. Novas versões do Fedora são lançadas a cada 6 meses, e algumas características que eu gostaria de destacar aqui são que, como toda distro Linux, ele é completamente gratuito, composto de software livre, e é de fácil utilização mesmo para usuários inexperientes, apesar de ser um pouco mais complexo do que o Ubuntu ou o Mint. Utiliza o instalador Anaconda, o seu desktop padrão, o ambiente gráfico é o GNOME, e existe, como eu falei, existem outras opções para quem não quer utilizar o GNOME ou para quem tem um computador com menos recursos. Inclui drivers para periféricos atualizados, facilitando a detecção de hardwares mais novos. Então, 10ª posição, Solus. Solus é uma distribuição Linux, que foi baseado no sucesso do Solus OS e do Evolve OS, ambos sendo criações anteriores de Ike e Doherty. Atualmente é oferecido no modelo Rolling Release e implementa um gerenciador de pacotes baseado no PISI chamado de EOPKG, que também deu origem a um novo ambiente gráfico, o Bud Desktop. Algumas das características do Solus que eu quero destacar aqui são que o Solus vem com uma ampla variedade de softwares pronto para uso que você pode começar a utilizar sem muitos problemas de configuração. A distribuição Solus oferece uma infinidade de experiências que permitem que você obtenha o máximo do seu hardware. Então, Solus é um sistema operacional projetado para computação doméstica, para se utilizar no dia a dia. Cada ajuste nos permite oferecer uma experiência de computação coesa e fácil de se utilizar. Se inscreva no canal e clique em gostei, marca o sininho para ativar as notificações e veja se o YouTube não tirou a tua inscrição, e deixa um comentário dando a sua opinião e compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook e nos grupos que você participa no WhatsApp e em outras redes sociais, e seja membro do canal Ninja do Linux e tenha acesso a vídeos exclusivos. Membros podem sugerir novos assuntos para o canal e estarão ajudando o canal a levar informação de qualidade para mais pessoas. Então, nesse vídeo eu falei sobre as 10 distribuições Linux mais utilizadas nesse momento de acordo com o ranking de downloads atual do DistroWatch. E obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. E esse vídeo serve para complementar o vídeo que eu falei sobre as distribuições, as 10 distribuições Linux, que na minha opinião são, na verdade, as 12 distribuições Linux, que na minha opinião são as melhores, mas algumas pessoas deixaram comentários questionando, que pessoas que na verdade confundiram eu considerar uma distribuição como sendo uma das melhores
com essa distribuição ser uma das mais baixadas. Ser mais baixada não necessariamente significa que a distro seja uma das melhores, assim como ser uma boa distribuição não significa necessariamente que vai ser a mais baixada. Você pode ver, por exemplo, o Windows é o sistema operacional mais utilizado, não significa necessariamente que ele seja melhor do que as distribuições Linux. Da mesma forma, uma distribuição estar entre as mais utilizadas não significa necessariamente que sejam as melhores. Só significa que lá no DistroWatch, que é o site que eu utilizei como base para listar essas distribuições mais usadas, elas foram as mais baixadas. Só significa isso, não significa que sejam as melhores. Então a minha opinião sobre as melhores continua sendo a do outro vídeo, que são as 12 melhores distribuições Linux que eu postei anteriormente. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Essa finalização, essa conclusão foi só para esclarecer isso, e vamos lá e assista o próximo vídeo do canal e deixa aqui embaixo seu comentário dizendo o que você achou. Então até o próximo vídeo.